Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o medo que tem tirado o sono de muito aposentado e beneficiário do INSS. Será que usar o Pix ou pedir o CPF na nota fiscal pode, de alguma forma, levar ao corte do seu benefício? Vamos analisar em detalhes como funciona o cruzamento de dados da Receita Federal com o INSS. Quais benefícios estão realmente em risco, como o BPC-Loas e aposentadoria por invalidez, e o que você pode fazer para evitar problemas. E aqui vai a informação mais importante que você precisa saber logo de cara. O INSS não tem acesso direto à sua conta bancária ou ao seu Pix. O problema não é a ferramenta que você usa, mas sim o que o banco informa para a Receita Federal através de uma obrigação chamada e-financeira, que reporta todas as suas movimentações somadas que ultrapassam R$2.000 por mês. É essa informação que, cruzada, pode gerar um alerta de irregularidade. Nós lemos e tentamos responder a todos os comentários. Então, se você já passou por alguma situação parecida, se recebeu uma notificação do INSS, ou se tem uma dúvida específica sobre sua aposentadoria ou benefício, escreva aqui embaixo. A sua história pode ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Vamos direto ao ponto central dessa confusão. Muita gente acredita que existe um robô do INSS olhando cada Pix que entra na sua conta. Isso não é verdade. O que existe é um sistema muito mais poderoso, controlado pela Receita Federal do Brasil, a RSB. A Receita Federal tem o dever de fiscalizar a renda e o patrimônio de todos os brasileiros, e para isso, ela obriga os bancos a informarem uma série de dados. A principal ferramenta para isso é a e-financeira. A e-financeira é uma declaração que os bancos, corretoras de valores, seguradoras e outras instituições financeiras são obrigados a entregar para a Receita Federal. Nessa declaração, o banco informa o total de movimentações financeiras de cada cliente. E qual é o limite para o banco informar? Para pessoas físicas, o banco deve informar a Receita Federal sempre que a movimentação mensal acumulada em uma conta ou em todas as contas daquele CPF no mesmo banco ultrapassar R$2.000. Note bem, estamos falando de R$2.000 por mês, somando depósitos, saques, transferências, Pix, tudo. Se você movimentar R$1.000 no banco A e R$1.000 no banco B, nenhum dos dois, individualmente, atingiu o limite de comunicação. Mas se você movimentar R$2.001 no banco A, ele irá informar o saldo total e o montante global movimentado naquele mês para a Receita Federal. E isso vale para Pix, ED, DOC ou até depósito em dinheiro no caixa. O Pix apenas tornou essa fiscalização mais fácil, porque ele é instantâneo e deixa um rastro digital claro. Antes, muito dinheiro circulava em espécie, o que era mais difícil de rastrear. Com o Pix, tudo fica registrado. A Receita Federal, então, pega essa informação da e-financeira e compara com o que você declarou no seu imposto de renda, ou, no caso de beneficiários, compara com os dados que ela tem sobre sua renda oficial. Aqui entra o segundo ponto, o cruzamento de dados entre a Receita Federal e o INSS. Esses dois órgãos conversam e muito. O sistema do governo federal é hoje quase totalmente integrado. A Receita Federal informa o INSS, ou melhor, ao Ministério da Cidadania, que é o gestor do Cadastro Único, o CadÚnico, todas as movimentações financeiras que pareçam incompatíveis com a renda declarada pelo cidadão. É essa incompatibilidade que é a raiz de todo o problema. O Pix em si não cancela nada. O CPF na nota em si não cancela nada. O que pode levar a um processo de investigação e eventual corte do benefício é a incoerência entre o que você gasta ou recebe e o que você declarou para o governo, que é a sua renda. Agora, precisamos separar os tipos de benefícios, porque o risco é drasticamente diferente para cada um deles.
O risco maior, sem dúvida alguma, está nos benefícios assistenciais e nos benefícios por incapacidade. Vamos começar pelo mais vulnerável de todos, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, também conhecido como LOAS. O BPC-LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, pago a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. O critério básico para isso é a chamada miserabilidade ou vulnerabilidade social. Para a lei, a miserabilidade é presumida quando a renda por pessoa da família, a renda per capita, é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Veja bem, 1/4 do salário mínimo é um valor baixíssimo. Para ter direito ao BPC, a pessoa precisa estar inscrita no Cadastro Único, o CadÚnico, e todas as informações de renda da família devem estar lá, atualizadas. Agora, imagine a situação. Um beneficiário do BPC que declarou no CadÚnico que a renda familiar per capita é de, digamos, R$ 200, começa a movimentar na sua conta bancária, via Pix, R$ 3.000 todos os meses. Ou então, começa a usar o CPF na nota fiscal em compras que somam R$ 4.000 por mês. O que acontece? O banco informa os R$ 3.000 de movimentação para a Receita Federal via e-financeira. A Secretaria da Fazenda do Estado, que cuida do CPF na nota, informa à Receita Federal os gastos de R$ 4.000. A Receita Federal cruza essas informações com o CadÚnico e vê uma discrepância absurda. O sistema automaticamente gera um alerta. Como uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, recebendo um benefício assistencial, está movimentando ou gastando um valor muito superior ao limite de renda permitido. Para o governo, isso é um indício fortíssimo de duas coisas. Ou a pessoa tem outra fonte de renda que não foi declarada no CadÚnico, ou a situação de miserabilidade não existe mais. Nesse caso, o Ministério da Cidadania, que gerencia o BPC, irá notificar o beneficiário. Essa notificação pode vir por carta, pelo aplicativo Meu INSS ou por um aviso no extrato bancário. O beneficiário será chamado a atualizar o seu CadÚnico imediatamente e a prestar esclarecimentos sobre a origem daquela movimentação financeira. Se o beneficiário não conseguir comprovar de forma inequívoca que aquele dinheiro não era renda, por exemplo, se foi um empréstimo consignado que caiu na conta, ou a venda de um bem pessoal, ou uma doação específica que não altera a renda mensal, o benefício será bloqueado e posteriormente cancelado. É revoltante, sabemos, que o critério de renda seja tão baixo. Mas a lei é clara, o BPC é para quem não tem renda. Se Pix ou CPF na nota demonstrarem que existe renda ou que existe um padrão de gastos incompatível com a miserabilidade, o benefício será cortado. E o governo está cada vez mais eficiente nesse cruzamento de dados. Vamos dar um exemplo prático. Dona Maria, beneficiária do BPC, começa a fazer bolos para vender e pede para as clientes pagarem no Pix dela. Em um mês, ela vende R$ 1.800. No outro, R$ 2.100. No segundo mês, o banco informa a Receita Federal. A Receita cruza com o CadÚnico. O Ministério identifica a renda extra. Dona Maria é notificada e, por não conseguir mais comprovar a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, ela perde o BPC. E o CPF na nota? Se Dona Maria usa o CPF na nota para comprar os ingredientes dos bolos, isso pode ser visto como gasto de atividade comercial. Pior, se ela usa o CPF na nota para comprar uma televisão nova de R$ 3.000, o sistema vai perguntar: de onde veio esse dinheiro se a renda dela é apenas o BPC? Fica claro que o risco para o BPC é altíssimo. Agora, vamos falar do segundo grupo de risco, os benefícios por incapacidade. Estamos falando da aposentadoria por invalidez, que agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, e do auxílio-doença, agora chamado de auxílio por incapacidade temporária. Qual é o requisito fundamental para esses dois benefícios?
a incapacidade para o trabalho. Para a aposentadoria por incapacidade permanente, a incapacidade deve ser total e definitiva, para qualquer trabalho. Para o auxílio por incapacidade temporária, a incapacidade deve ser total, mas por um período limitado. O que acontece se um beneficiário de aposentadoria por invalidez começa a receber pagamentos via Pix de forma constante? Se esses pagamentos tiverem características de remuneração por trabalho, o INSS pode entender que a incapacidade desapareceu. Imagine o Sr. João, aposentado por invalidez devido a um problema grave na coluna que o impede de trabalhar como pedreiro. Ele fica em casa e, para complementar a renda, começa a fazer pequenos consertos em computadores. Os clientes pagam via Pix. Ele começa a receber 10, 15, 20 pagamentos por mês, totalizando R$1.000 ou R$2.000. Novamente, o banco informa a Receita Federal pela e-Financeira. O INSS, que agora tem acesso a esses dados, pode identificar através de seus sistemas de auditoria como o SIRC, Sistema de Informações de Registro Civil, ou outros bancos de dados, que aquele CPF está tendo movimentação financeira compatível com a atividade laboral. O INSS irá convocar o Sr. João para uma perícia médica de revisão, o famoso pente fino. Além da perícia, o Sr. João será intimado a explicar a origem desses pagamentos. Se ficar comprovado que ele está de fato trabalhando, mesmo que em casa, mesmo que em outra função, o INSS vai alegar que ele não está mais totalmente incapaz. Isso é um absurdo em muitos casos. Muitas vezes a pessoa tenta fazer um bico justamente porque o benefício é baixo e não cobre os remédios. Mas perante a lei, se ele está trabalhando, ele está capaz. E o INSS, infelizmente, agirá para cortar o benefício, alegando que houve recuperação da capacidade de trabalho. O mesmo vale para o auxílio-doença. Se você está afastado do seu emprego formal por 90 dias, recebendo auxílio, mas o INSS detecta que você está recebendo Pix por fazer freelances ou vendas online, o seu auxílio será cortado imediatamente. E você ainda pode ser cobrado a devolver os valores recebidos indevidamente. O CPF na nota, nesse caso, funciona da mesma forma. Se você está comprando mercadorias para revender e usa o CPF na nota, o Fisco Estadual sabe, a Receita Federal sabe e o INSS saberá. E aqui é importante falar sobre o MEI, o microempreendedor individual. É uma dúvida muito comum. Se a pessoa está aposentada por invalidez ou recebe BPC, ela pode abrir um MEI? A resposta é um sonoro não. Para o BPC Loas, abrir um MEI cancela o benefício na hora, pois o MEI é, por definição, uma atividade remunerada, o que extingue o critério de miserabilidade. Para aposentadoria por invalidez, abrir um MEI é considerado uma prova de que o beneficiário voltou a trabalhar voluntariamente. O INSS interpreta isso como recuperação da capacidade e o benefício é cancelado de imediato. Isso é um erro que muitas pessoas cometem tentando fazer o certo e acabam caindo numa armadilha. Finalmente, vamos falar das aposentadorias comuns, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Essas são as aposentadorias para as quais o trabalhador contribuiu durante a vida toda. Elas são um direito adquirido. Se você é aposentado por idade ou por tempo de contribuição, você pode continuar trabalhando. A lei permite. Você pode ter um emprego de carteira assinada, pode ser autônomo, pode ser empresário. Portanto, se você recebe Pix de clientes ou de um segundo emprego, o INSS não pode cortar a sua aposentadoria. Nesse caso, o Pix não causa o corte do benefício previdenciário. Mas atenção, ele pode causar um problema gigantesco com a Receita Federal. Se você é aposentado e continua trabalhando, essa nova renda, os pagamentos via Pix, o salário do novo emprego, o lucro da sua empresa, deve ser somada à sua aposentadoria para fins de cálculo do imposto de renda. Vamos supor que sua aposentadoria seja de R$3.000 e você faz trabalhos extras e recebe mais R$2.000 por mês via Pix. Sua renda mensal total é de R$5.000.
essa renda está acima da faixa de isenção do imposto de renda. Você é obrigado a declarar esses valores e a pagar o imposto devido. Se você não fizer isso, o banco vai informar suas movimentações pela e-financeira. A Receita Federal vai ver que você recebeu 5 mil por mês, mas só declarou ou só foi declarado pela fonte pagadora, o INSS, os 3 mil da aposentadoria. Você vai cair na malha fina, com certeza absoluta. E aí, você será cobrado pelo imposto que não pagou, com juros e uma multa que pode chegar a 75% do valor do imposto devido, ou até 150% em casos de sonegação comprovada. Portanto, para o aposentado comum, o risco não é perder o benefício do INSS, mas sim adquirir uma dívida enorme com a Receita Federal. O mesmo vale para o CPF na nota. Se você é aposentado por tempo de contribuição, mas seus gastos no CPF na nota são de R$10 mil por mês, enquanto sua renda declarada é de apenas 3 mil, a Receita Federal vai querer saber de onde estão vindo os outros 7 mil reais. É o que chamam de movimentação financeira incompatível, ou sinais exteriores de riqueza. Então, como o beneficiário deve agir para se proteger? A solução não é voltar para a idade da pedra e só usar dinheiro em espécie. A solução é ter clareza sobre a natureza do seu benefício e a natureza do dinheiro que entra na sua conta. Se você recebe BPC-LOAS ou aposentadoria por invalidez, a regra de ouro é: você não pode ter outra fonte de renda. Ponto. Se você está fazendo bicos e recebendo por Pix, você está correndo um risco altíssimo e real de perder seu benefício. É injusto que o benefício seja tão baixo? Sim, mas a lei é essa. Ah, mas e se eu receber um Pix do meu filho como presente? Ou se um amigo me devolveu um dinheiro que emprestei? Nesses casos, o dinheiro não tem natureza de renda, é uma transferência pontual. O problema é a constância e a origem. Se você recebe BPC e seu filho lhe manda R$500 por mês via Pix para ajudar nas contas, o sistema pode interpretar isso como um aumento da renda familiar. E isso pode desenquadrar você no critério de 1/4 do salário mínimo per capita. É um sistema cruel, mas é assim que funciona. O ideal nesses casos é que a ajuda seja para pagamentos diretos de contas ou em espécie, para não criar rastros de movimentação incompatível. Se você foi notificado, o que fazer? A primeira coisa é não ignorar a notificação. O INSS ou o Ministério da Cidadania sempre dão um prazo para você apresentar sua defesa. Você precisa reunir provas que expliquem aquela movimentação. Se o dinheiro foi um empréstimo, junte o contrato. Se foi a venda de um móvel usado, tire foto da conversa, do anúncio. Se foi devolução, mostre a transação original onde você emprestou. Você precisa provar que aquele valor não é renda habitual. No caso do BPC, a situação é mais delicada. Qualquer valor que entre pode ser considerado para o cálculo da renda familiar. Se o beneficiário do BPC mora sozinho e recebe um Pix de R$1.000, o sistema entende que a renda dele naquele mês foi o BPC mais R$1.000, ultrapassando e muito o limite legal. É fundamental manter o CAD único absolutamente atualizado. Qualquer mudança na composição da família, na renda ou até no endereço deve ser informada imediatamente no CRAS. Um CAD único desatualizado é o caminho mais curto para o bloqueio do BPC. Para os aposentados por idade ou tempo de contribuição, a dica é: declare tudo. Se você continua trabalhando, contrate um contador. Faça seu carnê-leão se for autônomo e pague seu imposto de renda corretamente. É melhor pagar o imposto em dia do que ser pego pela Receita Federal e ter que pagar o imposto, mais juros e mais uma multa pesada. Em resumo, o Pix e o CTF na nota são apenas ferramentas que aumentaram a transparência das nossas vidas financeiras para o governo. Elas não são a causa do problema, elas são o termômetro que acusa a febre. A febre, no caso, é a incompatibilidade. Para o BPC-LOAS, é a incompatibilidade com a miserabilidade. Qualquer renda extra ou gasto elevado detectado pode cancelar o benefício. Para a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença,
é a incompatibilidade com a incapacidade. Qualquer Pix que pareça pagamento por trabalho pode ser usado como prova de que você está apto a trabalhar, e o benefício será cortado. E para as aposentadorias comuns por idade ou tempo de contribuição, não há risco de corte do benefício do INSS, mas há um risco altíssimo de cair na malha fina da Receita Federal, se essa renda extra, vinda pelo Pix, não for devidamente declarada e tributada. O cerco está se fechando. O governo investiu bilhões em tecnologia para cruzar dados da Receita Federal, dos bancos, dos cartórios, das secretarias estaduais e do INSS. A era em que era possível fazer bicos sem ninguém saber está acabando rapidamente. É preciso ter muito cuidado e entender as regras do benefício que você recebe para não ser pego de surpresa com uma notificação de suspensão ou cancelamento.